Luciana, professora do universitário e palestrante. O Ângelo também, que está aqui conosco, o Ângelo Luiz, que é pós-doutor, doutor em Educação Física, bacharel em Direito e procurador do movimento do CREF-JA, conselheiro do CONFEF. E Luiz Eduardo está aqui, que já também apresentei, que é do movimento do CREF-JA. Não sei se todos vão compor aqui. A gente consegue? Tem outra cadeira? Tem. Temos mais duas pessoas. Gabriel Carvalho, advogado, mestrando em Direito Desportivo, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB, e o Vitor Carvalho Stanzani, eu acho que eu falei errado a primeira vez, vice-presidente da Comissão Desportiva da OAB, também está aqui conosco. Se fica à vontade, se quiser compor aqui conosco, ou aí, Miguel, para ficar aí? Ok, então tá, mas a gente passa a palavra, acho que a dinâmica é a mesma. Vamos começar com a Eliane? Ok, Eliane, então está com a palavra. Primeiro, agradeço aí por nos procurar novamente. Vou já só fazer uns anúncios. Não, fica à vontade. André Lima, fisioterapeuta, profissional de educação física, está aqui conosco, da Clínica de Fisioterapia de Guarapari. Cláudio Márcio de Souza, professor de Educação Física, subsecretário da Prefeitura de Cariacica. Jairo Aspimab, juiz mediador. Carlos Magno dos Santos, professor também. Alana, professora. Vitor Agnes, profissional de Educação Física. Ana Cristina Souza, professor de Educação Física. Vitor Soares. Estevão Henrique Loz. Dirce Maria Correia da Silva. Todos esses receberam para votar? Não? Carlos Magno dos Santos. Luciana Módulo. Professor. Luciana. Cristiano Celestino, também professor. José Adelino, também professor. Franciele Malavassi, também professora. Paulo Souza Mansky, profissional de Educação Física. E Jean Carlos Antonioli, professor também. A Ari Delcio também está ali com a gente, não se registrou, mas nosso técnico de futebol. Vou passar a palavra a Eliane nesse momento. Agradeço a presença de todos e vamos fazer um debate importante aqui para o nosso Estado. Obrigado, Eliane. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os presentes dessa casa. Muito obrigada ao deputado Fabrício Gandini por mais uma vez estar aqui à frente da Frente Parlamentar da Educação Física do Estado do Espírito Santo. Agradecimento ao doutor Ângelo Luiz de Souza Vargas, por ser nosso procurador do movimento CREF-SJA dentro do CONFEF, ao doutor Luiz Eduardo, advogado do movimento CREF-SJA, ao doutor Gabriel Costa, da Comissão de Direito Desportivo da OAB Espírito Santo, a Vitor Stanzani, doutor Vitor Stanzani, também vice-presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Estado do Espírito Santo, a todos os presentes e principalmente aos presentes do movimento CREF-SJA nesta força que só nós estamos sabendo quão precisamos ser fortes para estarmos aqui. Bom, deputado, a todos os ouvintes que estão no YouTube também nos assistindo, eu vou contar um pouco da história, por que nós estamos e chegamos até aqui. De acordo com a Lei 9696/98, foi criado e instaurados os CREFs e CONFEF, no caso o Conselho Federal e o Conselho Regional de Educação Física de todo o país. À época, como a gente só tinha a Universidade Federal do Espírito Santo, a gente não tinha um quantitativo suficiente para que tivéssemos o nosso conselho aqui dentro do nosso estado. Então, nós fomos atrelados ao Conselho Regional do Rio de Janeiro, CREF-1. E desde então, aproximadamente em 1999, a gente vem atrelado ao Conselho do Rio de Janeiro. Até então, nos foi passado que, quando atingíssemos 2.000 profissionais, nós teríamos o nosso conselho. Mas, infelizmente, isso até hoje, como a gente está aqui lutando pelo nosso conselho, a gente está vendo que não o conseguimos.
Em 2006, nós conseguimos atingir o patamar de 2.000 profissionais de educação física. Quantitativo este que nos foi prometido que, a partir daí, teríamos o Conselho no Estado do Espírito Santo. Porém, em 2006, o mesmo ano que nós atingimos esse quantitativo de 2.000 profissionais, nos foi prometido sermos uma seccional. Isso colocado no próprio jornal do Conselho Regional de Educação Física. Essa promessa, de acordo com a própria ata mencionada pelo deputado Gandini, ela está prometida para 2022. Isto é, 17 anos depois da promessa, ainda não somos nenhuma seccional. Até hoje, somos um posto avançado. Em 2010, começa a ser prometida uma sede própria, instalada na época, a Avenida Rio Branco. Em 2002, apresentou-se o projeto. Em 2013, abriram a sede. Hoje, ela está em construção de um shopping. E aí vem a pergunta, aonde está esta sede? Então, são muitas promessas que são todas colocadas dentro do próprio Conselho Regional e que até hoje, infelizmente, não vimos. A professora Dirce Correia, que está aqui presente na plenária, foi uma das lutadoras para conseguir a instalação desse conselho, como uma conselheira, e também estar dentro do Estado do Espírito Santo, lutando por esse conselho, que, infelizmente, até hoje não chegou. Em 2019, a atual gestão do conselho, ela instaurou uma comissão chamada Comissão de Emancipação do CREF Espírito Santo. Porém, no qual eu fazia parte, após inúmeras reuniões, nós constatamos que só era para engabelar, mais uma vez, os profissionais de educação física do Estado do Espírito Santo. De que forma? Estava sendo prometida a seccional para 2022, para 2023, ver se teríamos condições de continuar o processo de instalação, para, quiçá, 2024, termos o nosso conselho dentro do Estado do Espírito Santo. Porém, vale salientar que os últimos conselhos regionais instalados, em 2018 e 2019, eles levaram aproximadamente de 3 a 6 meses para serem instalados. Então, vem a questão, deputado Gandini, conselheiro federal, doutor Ângelo Vargas. Por que não o temos até hoje? Além disso, com esta comissão, não foi destituída, onde fomos pegos de surpresa por uma outra comissão designada pelo próprio CREF1 na atual gestão. Porém, dos 10 participantes da primeira comissão, 6 saíram desta comissão, não dando continuidade. A própria gestão do Conselho colocou que esses 6 não teriam representatividade para continuar na comissão. Então, por um clamor da própria sociedade, em que, até então, não sabia da inexistência de um Conselho Regional de Educação Física aqui dentro do Estado, e, logo a seguir, nós tivemos um processo pandêmico em que levou inúmeros cidadãos do Estado do Espírito Santo a entender a necessidade da prática do exercício físico. O sedentarismo no mundo aumentou bastante. O Brasil já é o primeiro na América Latina em sedentarismo e o 5º pior do mundo. Dados estes que nos colocam em situação de aumento de gastos públicos quanto às políticas públicas e principalmente no Sistema Único de Saúde. E isso poderia ser amenizado por diversas comprovações científicas pela prática do exercício, isto é, a atividade física de forma orientada. A capital, Vitória, mas podemos falar todo o Estado do Espírito Santo, é um estado onde incentiva a prática da atividade física em todos os municípios. Temos, por exemplo, a cidade de Guarapari, chamada de Cidade Gaúcha, Cidade Saúde, desculpa. Nós temos Vitória como a 5ª cidade com maior quantitativo de prática de atividade física do mundo. Nós temos inúmeros esportes motivados para a população em geral.
Não precisamos ir muito longe, aqui na própria Praça dos Namorados, na própria Praia de Cambori, já que estamos aqui próximo à Assembleia Legislativa, nós temos futebol de campo, futebol de areia, canoagem, futevôlei, vôlei de praia, tênis e a prática também do incentivo à sustentabilidade, no caso da bicicleta. Então, nós temos incentivo da prática da atividade em todo o Estado. E aí pergunta, quem regulariza e fiscaliza esses profissionais que estão trabalhando? Nós temos inúmeros falsos profissionais colocando a sociedade em perigo. E, deputado Gandini, nós temos 2 fiscais para o Estado inteiro. Isso equivale a 2 fiscais que caminham em dupla, podemos dizer que seria somente um, para os 78 municípios do Estado. Sendo que, em 2006 a 2010, os presidentes dos CREFs, à época, prometeram 2 fiscais para o Estado. Quantos anos se passaram e continuamos com os 2 fiscais? A população não aumentou, a quantidade de profissionais não aumentou nesse tempo. Hoje, somos 12.390 profissionais. De acordo com a nominata, que depois a gente vai falar sobre a eleição, nós temos ativos 4.307. Isso do que nós temos comprovação de pessoas que estão ativas. E isso, nós representaríamos hoje mais do que 42% dos conselhos regionais de educação física do Estado. E, de acordo com o próprio dado do CONFEF, nós seríamos o 7º maior conselho regional do país, mesmo não sendo um conselho. Então, deputado, vem de novo a pergunta, por que não temos o nosso conselho? E aí veio o movimento como um clamor da sociedade, o movimento como uma necessidade de proteção à sociedade. Sociedade esta que pode procurar um profissional e depois, mais à frente, descobrir que é um falso profissional. Porém, a gente não tem essa instituição, este conselho, que fiscalize esses falsos profissionais. Então, a sociedade está à míngua desta proteção e os profissionais concorrem com falsos profissionais, também diminuindo a sua probabilidade de labuta. Quem nos apoia, deputado? Hoje, essa semana, nós entregaremos um apenso ao Conselho Federal de Educação Física, onde nós completamos 152 moções de apoio de todo o Estado do Espírito Santo. Quantitativo esse, com o governador do Estado, 5 deputados federais, inclusive deputado federal do Rio de Janeiro, federais, 2 senadores, temos toda a bancada da Assembleia Legislativa, a AMUNES, que é a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, a associação de todas as câmaras municipais do Estado do Espírito Santo, significando aproximadamente 900 vereadores, a associação de todas as federações populares do Estado do Espírito Santo, alguns conselhos da área de saúde, como o próprio CRM e o CREFITO, a OAB, a quem muito nos honra também estar nos apoiando, inclusive com o manifesto, em prol da instalação do Conselho pelo movimento CREF-ESJA. Além disso, inúmeras prefeituras, secretários de esporte, inclusive do Estado do Espírito Santo, inúmeras câmaras municipais, vereadores, associações, federações, tanto esportivas quanto populares. Além disso, nós tivemos uma petição pública com aproximadamente 4.200 assinaturas de toda a sociedade e quase 1.000 profissionais incentivando o movimento a dar continuidade. Temos hoje o nosso Instagram, que temos aproximadamente 2.610 seguidores. Para quem não sabe, o Instagram ele entrega aproximadamente 10% da recepção do que você coloca. E hoje, o movimento CREF-ESJA entrega 90%. Isto é, desses 2.600 seguidores, 90% dos nossos seguidores leem o que a gente coloca e nos apoia. Nós tivemos aproximadamente
4.700 comentários, aviões enviados, entre outros. Isto sem seguir ninguém, porque como somos um movimento, ele é para ser seguido. Então, são 2.600, praticamente profissionais, que seguem sem serem seguidos, acreditando no movimento. Então, deputado, nós gostaríamos muito que o Conselho Regional de Educação Física, o CREF1, estivesse presente para nos explicar, mas, infelizmente, eles não estão. Mas a gente gostaria de colocar da importância desse movimento, porque ele representa os profissionais de educação física do Estado do Espírito Santo, que estão sem representatividade, que estão sem legitimidade dentro do Estado, por não termos o nosso conselho. Então, é um clamor da sociedade pelo quantitativo das moções, pela assinatura da petição pública, mas também um clamor de todos os profissionais que, infelizmente, estão isolados no que tange a um conselho regional, onde nós temos o pagamento, a anuidade do boleto, que chega em nossas residências. E, agora, no dia 27 de setembro, nós tivemos uma eleição do Conselho CREF1 Rio de Janeiro, Espírito Santo, obviamente de todos os conselhos do país. E, infelizmente, o que o Conselho tem como conhecimento é que dos 4.307 que teriam condições de voto, praticamente 500 cédulas votaram. Como o senhor mesmo questionou, quantas cédulas chegaram? Foram pouquíssimas. E essas cédulas não chegaram de acordo com os e-mails por culpa do correio. Então, a gente também questiona por que essas cédulas não chegam. Então, nós precisamos levar profissionais do Estado do Espírito Santo para votarem no Estado do Rio de Janeiro, para terem o seu direito de voto, porque as cédulas não chegaram. E o que, deputado, a gente pode dizer que é um clamor dos profissionais de educação física, em 21 anos da atual gestão, que mudam-se, né, os presidentes, mas praticamente a gestão é a mesma em todos esses anos, pela primeira vez eles perderam nas urnas. Foi uma vitória maciça. Foi uma vitória do profissional de educação física do Estado do Espírito Santo, que nós ganhamos pelos votos que chegaram, deputado, de 120 a 20. Fora o presencial, que, na verdade, nós ganhamos de 145 por 21, aproximadamente. Então, pela primeira vez na história, um grupo conseguiu vencer nas urnas, mesmo as cédulas não chegando, maciçamente contra a atual gestão. Então, o que eu, deputado, uma simples profissional de educação física que está nesta casa, colocando o clamor do profissional de educação física, por que não temos o nosso conselho? Por que não temos condições de ter no nosso conselho? Se hoje a gente comprova, através do artigo 62, que para instaurar um conselho, a gente precisaria autonomia administrativa, financeira e de quantitativa de profissionais, nós temos hoje 12.390 profissionais. Nós temos uma receita que, mesmo com a nominata, gira em torno de 2.400.000. Que, mesmo com as despesas, nós teríamos uma receita de sobra de R$200.000. E que nós teríamos condições administrativas, visto que este grupo que está à sua frente, deputado, conseguiu, através da Faculdade Nacional de Direito, um curso de gestão pública, no qual nós estamos fazendo, com uma carga horária de 180 horas, para que a gente tenha condições plenas de ter o conselho dentro do Estado do Espírito Santo. Então, deputado, eu fecho com o clamor. Precisamos e necessitamos do Conselho Regional no e do Estado do Espírito Santo. Muito obrigada a todos e boa tarde. Agradecer a Eliane, vou passar ao Ângelo Luiz de Souza Vargas para fazer sua fala. Bom, muito boa tarde a todos.
todos. Cumprimentando o deputado Gandini, eu saúdo e cumprimento toda a sociedade espírito-santense, todo o povo capixaba, todos os presentes, os meus colegas que me honram nesse momento, doutora Eliane. Desculpe não cumprimentar primeiro as damas, a mesa, mas a autoridade é um ritual que se impõe. Deputado Gandini, é uma honra muito grande estar aqui na Casa do Povo do Espírito Santo, eu que sou carioca, mas eu já começo a sumariar a razão lógica do porquê que eu estou aqui, um carioca, sendo procurador, como disse a doutora Eliane, do movimento CREF-SJ. Talvez, se nós pudéssemos falar numa pátria nacional, o Espírito Santo é a minha segunda pátria natural, porque eu sou nascido no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, tenho muito orgulho do meu estado, mas por várias razões afetiva, familiar, eu tenho aqui as minhas raízes também. E hoje, as raízes pelas vias do afeto, do amor, do carinho. A pessoa mais importante da minha vida hoje vive no Espírito Santo, que é a minha mãe. Então, eu por si só já teria razões suficientes, equalizadas para, usando o termo, pedindo as devidas vênias, bastante comezinho, já teria motivos para comprar essa briga e alinhar ao lado dos meus colegas do Espírito Santo. Mas eu me permito fazer um pequeno bosquejo histórico aqui da minha trajetória. Eu não vou fazer nenhum sumário do movimento, porque a doutora Eliane já o fez muito bem, e até com uma simplicidade muito grande. Ela, provavelmente, se fosse jurista, teria maior eloquência para falar tantas coisas importantes, como ela disse, da raiz, e de vencer uma eleição em 23 anos. Pela primeira vez, um grupo de oposição venceu a estabilidade do CREF-1, que está afincado lá, e este mesmo grupo que não criou o CREF do Espírito Santo, pela primeira vez foi derrotado, genuinamente por colegas do Espírito Santo. E Deus sabe como isso aconteceu. A maioria dos votos, obviamente, pelos Correios, mas que não representou nem 1% dos votantes do Espírito Santo. E aí podemos dizer aí que 30% de uma centena de colegas abnegados foram com seus próprios carros, levando as suas famílias nos carros, e no ônibus fazendo um bate-volta, nomeadamente um bate-volta, porque chegaram, passaram 2h30 em terras cariocas e retornaram ao Espírito Santo numa viagem de dia e noite. Uma noite e um dia. Isso foi um ato heróico, mas deputado Gandini e alguns colegas que ainda não tivemos a oportunidade aqui do Espírito Santo de privar das companhias. Eu estou no movimento de criação do sistema Confef-CREF, que existe há 23 anos, eu estou há 28. Então, eu fui uma das 100 pessoas que participou do projeto de criação do sistema Confef-CREF, lá do meu Rio de Janeiro, viajando o Brasil inteiro, fazendo cursos em troca de pão. Literalmente, eu lembro muito da música, comendo poeira na estrada e, em troca de pão, correndo pires para arrecadarmos algum dinheiro para o nosso ex-presidente ir a Brasília e tentar convencer os parlamentares federais a apoiar um projeto de lei que tinha sido tomado conta por um deputado federal do Rio de Janeiro, Eduardo Mascarenhas, que depois veio a falecer. Nós ficamos órfãos pelo menos umas 3 vezes. E hoje não somos órfãos. Nós temos quem nos defendam nas casas do povo. O simples fato de Vossa Excelência nos receber aqui e nos dar voz
isso, para mim, já é defesa da educação física. Muito mais, deputado. Eu vou pedir a sua vênia, mas eu acho que é o sentido de o senhor estar aqui nessa casa, ocupando o mandato pelo povo. O sentido da sua existência como parlamentar, como deputado, é proteger o povo do Espírito Santo. E proteger requerer a criação e a instalação do CREF é, no mínimo, tentar proteger a sociedade espírito-santense. Meus parabéns mais uma vez, o senhor ganhou um admirador por abraçar essa causa, por abraçar muito mais do que a causa dos profissionais de educação física, mas abraçar a causa da saúde do povo do Estado do Espírito Santo. Mas eu fui vice-presidente do CREF 1, na segunda gestão do CREF 1, um pouco antes dessa historicidade que a doutora Eliane começou. Eu terminei o meu mandato ali por volta de 2004, 2005. Eu ouvi durante o tempo que eu estive na vice-presidência e também como conselheiro, eu entrei na primeira gestão do primeiro conselho, fui o primeiro presidente de tribunal de ética na nossa profissão. Eu ouvia dizer que o Espírito Santo, desculpem a palavra, mas aqui é a casa do povo e a gente deve falar a linguagem de quem entende. Para quem não se recorda e não leu o texto sagrado, Jesus Cristo não escrevia. E não falava o grego erudito, ele falava koiné e todos entendiam, que era o português simples, o grego simples. E é nessa linguagem do simples português que eu quero fazer com que as pessoas se tornem sabedoras. Naquela época, eu já ouvia do presidente do CREF que o Espírito Santo era um estorvo. E eu lembro de uma heroína do Espírito Santo naquela época, que foi a única pessoa que até hoje mereceu do sistema a honra de fazer parte, mas fazer parte efetiva, de corpo e alma, de fato e de direito, que foi a professora Dirce, que está ali. Que quando eu entrei no CREF 1, ela estava do meu lado, na primeira gestão. Depois, nunca mais houve que haver alguém representando o Estado do Espírito Santo nas plenárias do Conselho Federal. Nós acabamos de ter, deputado, em dezembro, um pleito eleitoral nacional, federal, portanto, e não houve um delegado do Espírito Santo. Ninguém indicado para ser delegado para votar votar no pleito eleitoral federal. E hoje, é triste, mas eu disse que longe de mim imitar Cristo, não falo nem grego, que fará koiné, mas dizer simples. Alguém me mostrou na hora do almoço, eu não me lembro se foi a doutora Eliane, uma charge de uma... O senhor poderá ter acesso a isso, porque naturalmente foi publicizado nas redes sociais, uma live que vai haver amanhã, da pessoa do indivíduo que é um conselheiro, foi um presidente honrado, foi meu presidente, mas que, lamentavelmente, está lá, não quer sair, e não instala o CREF do Espírito Santo. Ele amanhã faz uma live, e o que ele fez, para mim, é imperdoável. Eu me sinto atingido como espírito santense. Eu me sinto atingido como profissional de educação física. Leiam o que ele escreveu. Que ele vai explicar todo o processo eleitoral, por que 50 mil cédulas não chegaram ao Espírito Santo, e ele, de prêmio, vai sortear passagens para os profissionais do Espírito Santo para irem lá justificar os votos. É exatamente isso. Eu me sinto humilhado. Quer dizer, eu não me sinto humilhado. Eu me sinto vítima de uma tentativa de humilhação. Porque de quem com a vênia de todos, não dá para me sentir humilhado. Né? Então,
não sintam-se humilhados, mas façam desta perspectiva de humilhação um olhar de vitória. Olhem para o futuro e passem por cima disso. Portanto, eu, quando fui vice-presidente do CREF1, eu ouvi isso, que o Espírito Santo era um estorvo, e assim que atingisse o quantitativo mínimo necessário, seria instalado aqui um CREF. Eu saí do CREF1, fiquei um longo tempo apenas como consultor do Conselho Federal, eu exerço outra função pública também, trabalho na Justiça, e eu, a todo tempo, observando a conduta do CREF1 em relação ao Espírito Santo, até em função dos laços familiares. Tudo que a doutora Eliane sumariou aqui, historiciou, é verídico, é verdade, está documentado nos próprios órgãos de comunicação do CONFEF. E agora, finalmente, por que eu abracei essa causa? Eu fui procurado pela doutora Eliane, há 2 anos atrás, preocupada, na época ela fazia parte da comissão, que era chamada, entre aspas, a comissão de projeto de emancipação, de criação do CREF do Espírito Santo, instituída pelo CREF1, mas ela me procurou e disse, professor Ângelo, eu não consigo acreditar no que estão dizendo. Eu ouvi isso também do Estevão, que o olhar da pessoa que falava não inspirava veracidade, não inspirava confiança. E ela disse, olha, eu não tenho ninguém que me ajude no Conselho Federal. Você é a única pessoa no Conselho Federal que poderia me ajudar. E eu vim em fevereiro deste ano, aqui ao Espírito Santo, me sentei com um grupo de profissionais e, a partir daquele momento, eu fiz um juramento para mim, que seria, provavelmente, a última coisa que eu faria na educação física em termos de idealismo. E o CREF1 passou para mim a ser um sentido profissional. Eu passei a dar um novo sentido à minha vida. Não motivo, não.
foram cerceados do seu direito legítimo de votar. Pessoas que estão inscritas no Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, pagam sua anuidade e foram cerceados no seu direito de voto. Como uma para vistoriar mais de 12 mil profissionais. Parece até o IBAMA cuidando da Amazônia, que falta fiscal. Então, essa comissão que eles falam, ela não precisa ter, por um simples motivo. Ela não tem poder de decidir isso, a emancipação. O poder dela é zero. O CREF do Rio de Janeiro não tem o poder de fazer a cisão dele e criar o CREF do Espírito Santo. Você sabe por quê, Cêncio? Porque quem tem esse direito de fazer é o Conselho Federal, única, exclusivamente, conforme dito no Estatuto do Conselho. Só a plenária do Conselho Federal é que tem a possibilidade de aprovar a criação de um CREF. Então, o Estado do Rio de Janeiro, o CREF do Rio de Janeiro, querer fazer uma comissão para se instalar primeiro uma subseção, para depois, em 2023 ou em 2024, ver se o Estado pode se tornar, pode se emancipar, isso é apenas uma balela, uma historinha para boi dormir. Por quê? Porque isso não vai acontecer, porque depende do CREF nacional, do CONFEF, que é o Conselho Federal. E hoje, o pedido de emancipação que foi levado ao Conselho Federal, ele já demonstra cabalmente que o Espírito Santo tem uma total infraestrutura a ser montada para a imediata criação do CREF 22. Como muito bem disse a doutora Eliane, seriam mais ou menos uma receita de 2.300.000 reais, com a sobra de caixa de 230 mil, mais ou menos, das despesas. Esse dinheiro todo vai ser utilizado para quê? Para montar essa estrutura e, principalmente, dar benefícios para o profissional do Espírito Santo. Cursos de aperfeiçoamento, cursos para que o profissional possa aprimorar o seu desenvolvimento, coisas que não ocorrem hoje. Então, é fundamental que essa casa provoque o Conselho Federal para que aprove a emancipação. E, doutora Eliane, você perguntou, por que não se emancipa? Bom, sexta-feira nós temos uma plenária. O professor Ângelo Vargas vai apresentar o projeto de emancipação. Pedindo a votação imediata. E pedindo a votação imediata. Agora, se nós temos todas as condições de ter emancipação do CREF, por que não fazê-lo? Por isso que eu acho que é imperioso que essa casa, através de Vossa Excelência e do presidente, emita um ofício imediato ao presidente do Conselho e pergunte, solicitando a votação do projeto de emancipação na plenária do dia 8. Porque não há motivos para continuar. E detalhe, senhor nobre deputado, no Estatuto do Conselho Federal diz que o orçamento dos CREFs devem ser aprovados até o dia 30 de outubro. Então, nada mais lógico que a emancipação do CREF venha antes do dia 30 de outubro, para que o Rio de Janeiro possa simplesmente fazer o seu orçamento sem os profissionais do Espírito Santo, que vão ter a sua unidade revertida para o Estado, onde serão aplicadas na criação da sua sede, nas suas subsedes, nas suas seccionais. Porque, como eu falei, são 4 mesorregiões, já podemos ter 4 subseções. Isso tudo vai ser benefício para o profissional. Então, vejo que todos os embasamentos legais estão disponíveis para que haja essa emancipação já no próprio dia 8. O movimento está se capacitando num curso que tem a chancela da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que está promovendo a capacitação de todos os seus membros.
O que visa essa comissão é simples. Os primeiros membros que vão gerir o Conselho Estadual quando for emancipado será escolhido pelo Conselho Federal. E eles vão ficar durante 2 anos, né, doutor? Até a próxima eleição de 2024, gerindo o CREF. E qual é o objetivo dessa comissão criada no Rio de Janeiro? É simplesmente forçar que o CONFEF os indique para gerir o CREF 22. Deputado, qual é a legitimidade de pessoas que estão no Rio de Janeiro gerirem o CREF do Espírito Santo? Por que não as pessoas que estão envolvidas, mais de 4.000 pessoas envolvidas no projeto de emancipação do CREF, não serem eles as pessoas responsáveis por gerir, administrar o CREF, serem a diretoria do CREF? O objetivo aí é justamente esse. Sem contar que há várias pessoas que questionam a legalidade dessa ata, porque supostamente existiria uma gravação que diz justamente coisas opostas ao que está aí. Mas não nos cabe agora debater isso. O que importa agora é saber o porquê de criar-se uma comissão que não é o objetivo dela, do CREF, fazer a cisão dele, sim, levar ao Conselho Federal, e que já foi levado o projeto. Então, o projeto federal do Conselho Federal já está lá, vai ser apresentado pelo doutor Ângelo Vargas, que é o conselheiro, na sexta-feira. Então, cabe a nós fazer pressão e pedir que o Poder Legislativo deste Estado, que quer a proteção do seu cidadão, faça a pressão necessária para que haja a emancipação já do CREF Espírito Santo. Excelência, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Luiz. Vamos ouvir agora o doutor Gabriel Carvalho, presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB. Uma boa tarde a todos. Cumprimento Vossa Excelência, deputado, e agradeço pelo convite. É uma honra estar na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, que tanto defende o interesse da sociedade. Cumprimento também ao doutor Ângelo Vargas, à doutora Eliane Cunha e o doutor Luiz Eduardo. Bom, nós da OAB fomos procurados pelo movimento e tentamos entender a profundidade desse movimento, o que significava esse movimento. E logo de imediato identificamos que ele era muito além de uma questão de uma categoria profissional. Ele envolvia algo muito maior. Ele envolvia a sociedade capixaba e o risco que ela estava inerente a sofrer e que já está sofrendo com relação à falta de proteção à saúde. Profissionais de educação física são extremamente essenciais para o ensino da atividade. Nós temos, inclusive, defendido na nossa Constituição Federal, em seu artigo 6º, que a saúde é um dever. E dentro da saúde, que é um dever, o desporto, a prática do desporto, seja ele qual for, e o nosso Estado, como muito bem salientou a doutora Eliane, que é a 5ª maior atividade em Vitória, é a 5ª maior atividade física que nós prestamos aqui em Vitória, tem uma prática forte, tem uma prática essencial e precisa ser resguardada. Além do mais, a nossa Constituição defende também o direito ao lazer e todas essas práticas decorrentes do desporto. O desporto é saúde, só que se o desporto não for devidamente ensinado, não há saúde, muito pelo contrário, há um risco eminente de morte. Nós, às vezes, não enxergamos imediatamente quais são os riscos, mas no futuro vai apresentar os danos colaterais da situação que nós vivemos hoje no Espírito Santo são terríveis. Nós estamos aqui hoje, inclusive, não como procuradores do movimento, mas procuradores da sociedade do Espírito Santo. Nós precisamos defendê-los dessa situação que comendo. É muito simples verificar, se nós vamos aqui à praia, que é muito comum em Vitória, verificamos uma escolinha qualquer e simplesmente podemos colocar nossos filhos. Ou numa atividade para idosos, podemos indicar nossos pais, nossos avós para fazer uma atividade, o que isso pode acontecer.
e os demais membros da sociedade. Se houver um risco à saúde, não há trabalho. Se não há trabalho, não há renda. Os danos para a própria sociedade é terrível do Espírito Santo. Porque não temos fiscalização devida. 2 fiscais para 78 municípios é algo surreal, que atuam em conjunto, inclusive. Quantos profissionais nós temos no Estado? Quantas localidades? Nas academias, alguém já viu algum fiscal nessas academias? Principalmente em momentos de boom, que as pessoas dão um foco maior na sua estética. Será que elas têm atenção devida a essa estética? Será que tem profissionais que estão orientando ela a fazer isso certo? Quantos passam 3 meses tentando e 1 ano depois têm problemas na coluna, problemas físicos que às vezes são irreversíveis? Então, nós da OAB, principalmente na condição de presidente da Comissão de Direito Esportivo, afirmamos uma questão, e vou parafrasear o nosso presidente José Carlos Risque Filho, que o óbvio precisa ser dito. Isso é óbvio. É necessário a defesa da sociedade com a saúde, com o lazer, o desporto educacional, o desporto de formação, o desporto amador. Quantos aqui não praticam desporto de amador? Quantos são os famosos atletas de final de semana? Será que todos têm uma orientação correta e devida? E será que eles estão tendo, os que têm, obviamente, acesso a uma pessoa que está educando, se essa pessoa é capacitada para isso? Como saber se não há fiscalização? Então, essa questão é um problema crônico, é um problema de saúde que nós estamos enfrentando há muito tempo e não sabemos como vai ser daqui para o futuro. Pode estourar a qualquer momento e precisamos sanar isso de imediato. Não pode, pelo histórico que a professora Eliane contou, que o professor Ângelo contou, é um histórico que me parece que não haverá uma emancipação tão cedo. E não há justificativa para isso. Não entro nem em mérito aqui de como foi a forma da eleição, a questão das urnas, porque eu acho que nós não devemos entrar nesse ponto, porque o risco aqui é muito grande e que não dá para se entender e que merece esse diálogo que Vossa Excelência está nos proporcionando, de por que isso não foi emancipado ainda, por que o Espírito Santo não tem um conselho regional. E digo mais, não devemos ter aqui uma seccional ou apenas separações. Precisamos urgentemente da instalação do Conselho Regional do Espírito Santo, sem qualquer vínculo com o Rio de Janeiro. A independência significa uma proteção à saúde de todos. E é isso que nós temos que defender. Estamos aqui não apenas pelos profissionais da educação física, que merecem ter o devido exercício da sua categoria, com orientações, os cursos, as fiscalizações, mas que aqueles que são atendidos por eles, pela função social que é decorrente dos cargos dos educadores de educação física, eles merecem, sem dúvida nenhuma, essa atenção. E a sociedade capixaba precisa urgentemente. Então, eu espero, doutor Ângelo, que nessa próximo dia 8, nessa plenária, nós teremos a emancipação do Conselho do Espírito Santo. Precisamos disso. É um dever que eles precisam. Nós não podemos deixar de que a lei 9.696 de 98 não seja cumprida. Está havendo um manifesto e claro descumprimento da legislação. E, mais do que isso, a ofensa gravíssima à Constituição Federal, à nossa lei pátria. Há direitos pétreos, como a saúde, a educação, o lazer e a prática do desporto. E não é uma mera prática do desporto, é um desporto devidamente acompanhado e regulado. Precisamos disso para seguir em frente. Então, eu manifesto aqui, em nome da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, total apoio à emancipação, por dever e proteção à saúde, como procuradores da sociedade capixaba, que todos merecem os cuidados devidos e não precisamos ter daqui para frente qualquer dano, porque isso vai ser cobrado à frente. A conta chega. E nós não podemos permitir isso. Precisamos cessar o dano e o que aconteceu para trás corrigir.
não vamos continuar errando, vamos continuar olhando para frente, para o futuro, e vamos consertar essa situação. Então, agradeço a oportunidade pela fala e deixo aqui à doutora Eliane, ao professor Ângelo, todo o nosso apoio à OAB do Espírito Santo, desde o momento que entendeu a profundidade, a clareza e a legitimidade da causa, nós fomos atrás e manifestamos aqui o nosso maior apoio. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Gabriel. Vamos ouvir agora o doutor Vitor de Carvalho, que é vice-presidente da Comissão Desportiva da OAB. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado, Vossa Excelência. Boa tarde, doutor Ângelo, Eliana, doutor Luiz Eduardo, doutor Gabriel e a todos os presentes do movimento. Bom, me sobrou a última palavra, sempre a missão mais difícil depois de oradores tão brilhantes. Então, tentarei ser o mais breve possível, apenas para concluir aqui a nossa missão enquanto defensores da sociedade, enquanto representantes da Comissão de Direito da OAB Espírito Santo. A gente precisa registrar e pontuar qual é a função de um conselho profissional, que às vezes isso não fica tão claro. Qual a função de um conselho profissional? O conselho profissional tem a função de registrar os profissionais, de fiscalizar os profissionais e de disciplinar a profissão. Quem melhor para fiscalizar e disciplinar os profissionais atuantes no Espírito Santo, senão os próprios profissionais que aqui estão? Como pode um profissional de outro estado, que não conhece o Espírito Santo, talvez nunca tenha vindo ao Espírito Santo, tentar disciplinar ou regular qualquer situação que afeta especificamente a localidade e a sociedade capixaba? É impossível. Outra função do Conselho Profissional é representar juridicamente os interesses gerais dos profissionais, os gerais individuais. Hoje, os profissionais do Espírito Santo não têm representação jurídica. Eu desafio algum educador físico do Espírito Santo bater na porta do CREF pedindo uma assessoria jurídica, uma representatividade jurídica. Eu desafio, eu duvido que vão ter. A fisioterapia passou por uma situação parecidíssima há anos atrás. Batia-se na porta do jurídico no Rio de Janeiro, porque também era Rio de Janeiro e Espírito Santo, e não havia retorno, não havia guarida. Não havia. Então, não há profissional melhor do que o próprio profissional capixaba para regular os profissionais que aqui estão. Como pode dois fiscais que atuam em conjunto do Rio de Janeiro cobrirem e fiscalizarem uma academia pequena, um estúdio pequeno no fundo de uma casa em Ecoporanga? Não vai. Talvez não saiba nem onde fica Ecoporanga, vai achar que é em Minas. Então, é inadmissível. Isso é inadmissível. Até pedindo vênia para citar a frase do doutor Ângelo, que disse que ouvia lá que o Espírito Santo era um estorvo até ser uma mina de ouro. Eu sei que a situação financeira é uma situação muito delicada de ser tocada. As pessoas não querem tocar a situação financeira. Então, hoje, numa conta rasa, uma conta bastante rasa e conservadora, para baixo, o Espírito Santo arrecada mais de R$2 milhões ano. Mais de R$2 milhões ano, numa conta muito conservadora, pegando no mínimo de desconto, como se todos pagassem o mínimo de desconto no primeiro dia de vencimento da sua anuidade. E esse dinheiro é reaplicado no Rio de Janeiro. Esse dinheiro não é revertido para a sociedade capixaba, não é revertido com empregos e postos de trabalho no Espírito Santo. Nós temos aqui 5 salas num prédio comercial, 2 fiscais, 6 funcionários para cobrir o Espírito Santo, 5 funcionários para cobrir o Espírito Santo inteiro. Isso é inadmissível. Cadê o resto dos mais de R$2 milhões que são arrecadados por ano aqui? Aonde estão? Estão sendo reinvestidos em outro estado. Como pode os profissionais do Rio serem capacitados com o nosso dinheiro? Não tem um tribunal de ética. Veja, a gente fala muito aqui em fiscalizar o exercício irregular da profissão, que qualquer um abre uma academia, presta uma assessoria de exercício físico de maneira irregular, botando em risco a própria atividade. E os maus profissionais? Quem está regulando? Também existem os maus profissionais de educação física. Certamente eles não estão aqui hoje.
Mas existem aos montes. Não, a formação não forma só boas pessoas. Cadê um tribunal de ética e um conselho atuante aqui no Espírito Santo para fiscalizar também os maus profissionais? Então, eu vou apenas finalizar parabenizando a força, a garra de todo mundo que está presente aqui, a força e a garra do movimento. Saiba que a Comissão de Direito Desportivo do OAB, representando a sociedade, está do lado de vocês, vai apoiar vocês até o final nessa luta. E realmente é importante, as pessoas não podem se formar, achar que vão pagar anuidade e vão exercer a sua profissão e vida que segue. A gente precisa se aproximar dos nossos colegas de profissão. A gente precisa estar dentro do sistema que regula a profissão, defender a profissão. A profissão hoje de saúde, o educador físico é um profissional de saúde. É um profissional de saúde. E tal qual fisioterapeutas, enfermeiros, área médica, existe um limiar grande de mercado entre atividades e funções de cada profissão. Cada um quer deter determinado tipo de atividade com atividade exclusiva de sua profissão. Quem está defendendo aqui para o Espírito Santo? Quem está? Ninguém. Então, de fato, a emancipação é urgente. Ela é necessária, ela é urgente. A cada dia que se passa sem emancipação, é perda técnica, é perda de independência, é perda de autonomia, é perda de saúde para a sociedade e é perda de dinheiro. Então, é urgente, é necessário. Vamos emancipar o CREF já. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Vitor. Acho que a gente cabe aqui também abrir a palavra se alguém quiser se manifestar da plenária. Eu vi aqui a professora Dirce aí, que é histórica no movimento. Acho que a gente poderia ouvir um pouquinho. Acho que é justo com a história, né? Boa tarde a todos. Eu só posso manifestar... Professora, só pedir para antes você se identificar, porque é importante a taquigrafia registrar. Meu nome é Dirce Maria Corrêa da Silva. Como o professor Ângelo falou, eu fui conselheira no Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região. Durante o período que eu fui conselheira, atuava aqui no Estado, também tomando conta do posto avançado como responsável, e nele fiquei por 10 anos, né, como responsável pelo posto avançado. Fui, inclusive, homenageada pelo CREF1. Meu prêmio está lá, porque eu falei que eu só vou receber meu prêmio oficialmente o dia que o CREF for do Espírito Santo, então o prêmio está lá, né, dessa homenagem que eu recebi. E só tenho aqui a concordar com tudo que nós ouvimos, né? É urgente que nós tenhamos o CREF do Espírito Santo. É importante para nós, né? As promessas não nos interessam mais. Promessas ouvimos há 22 anos. Promessas, como o professor Ângelo falou, né? Eu estou no movimento antes de começar o sistema. E a gente brigava muito aqui no Estado por isso. Então, assim, a gente precisa de, efetivamente, ação. E a ação que a gente precisa é que a gente tenha o CREF Espírito Santo, separado do Rio de Janeiro. Isso é importante para nós, né, que a gente tenha o apoio da sociedade. Agradeço aos representantes da OAB. Eu acho que é importante falar de vocês para nós, né? Doutor Luiz Eduardo, professor Ângelo, né, amigo de tanto tempo, né, professor? Está na luta com a gente desde o início, né? Então, é importante que a gente tenha, né? Depois que eu fiquei 10 anos como responsável pelo CREF Espírito Santo, e depois que eu saí, veio um representante do Rio. A pessoa que está lá hoje, ela mora aqui, mas ela veio do Rio para cá. Ela é funcionária com carteira assinada pelo Rio. Nós não temos nem possibilidade de ter um plano de saúde participativo no nosso Estado. O Conselho tem o seu plano de saúde, mas a gente não pode ter participativo porque a gente não tem CNPJ daqui. Os impostos que são recolhidos não são recolhidos para o Espírito Santo.
Então, assim, é importante que a gente tenha o CREF aqui, em todos os sentidos, né? E que a gente possa ter a nossa independência e o nosso olhar, com a nossa forma de gerir, com a nossa forma de entender a atividade física no nosso Estado, que é muito diferente do que é no Rio de Janeiro. Eu fui fiscal lá e fui fiscal aqui, fiscal voluntária, lá e aqui. É completamente diferente. Né? Então, só agradecer a palavra de todos. Eu acho que é importante para nós ter o apoio de todos vocês conosco e que a gente possa ter o nosso CREF o mais rápido possível, de preferência no dia 8, né? Se Deus quiser. Vou só pedir para uma questão de ordem aqui, a parte ao nobre deputado. Eu não sei se Vossa Excelência, quando recebeu a missiva oficial do CREF-1, se veio em apenso também a ata. Pois é, se Vossa Excelência ler atentamente, vai ver que o projeto na verdade, um projeto sobreposto, né? Porque, como disse o doutor Luiz Eduardo, há uma gravação que mostra que a proposta de emancipação do CREF-1 seria para 2023, 2024. Parece que essa gravação existe e comprove a ata que foi registrada, ela modificou essa gravação. E Vossa Excelência poderá notar que o CREF-1 se compromete a fazer a partir de janeiro é tornar o Espírito Santo uma seccional. Ora, Excelência, ora, amigos, tornar uma seccional é no mínimo síndrome de San Marino, de Andorra, de Liechtenstein, né, de qualquer tipo de protetorado. Quer dizer, vocês vão trabalhar, mas vão ser governados pelo Estado do Rio de Janeiro. Vocês vão arrecadar, vão laborar, e a receita vai toda para o Rio de Janeiro. Isso não. Eu não deveria estar falando isso aqui como conselheiro federal, mas, por ser conselheiro federal, não sou conselheiro do Rio de Janeiro. Eu sou conselheiro da República da minha pátria. Sou conselheiro pelo Brasil. Eu fui eleito nacionalmente. Então, eu represento os profissionais de educação física e a sociedade do meu país. Então, eu não falo em nome do Rio de Janeiro. Então, eu me considero um pouco de fiscal da lei e da aplicação da lei. E o que acontece isso é totalmente inexequível. O Espírito Santo não merece isso. O Espírito Santo não merece, deputado, se tornar seccional em janeiro. Ele merece, antes de janeiro, ter o seu próprio CREF. Não são os colegas que estão aqui. Não são os colegas que estão aqui, mas a sociedade espírito-santense. Então, essa ata aí, essa promessa, isso para mim, para 1º de setembro do ano que vem, me desculpem, eu não acredito. Eu não acredito. Isso, estou conselheiro federal. Pelo andar da carruagem, isto, para mim, é inexequível. A doutora Eliane está em muitos, eu acho que mais 5, que foram destituídos. A Eliane esqueceu de dizer, e o doutor Luiz Eduardo também, que houve uma sobreposição de comissões. Foi criada uma comissão, da qual a doutora Eliane fazia parte, e mais 5, eram 6. Está ali a Fran também, Franciele. Essa comissão não foi destituída na forma da lei. Ela foi sobreposta. Nomearam uma outra comissão sem exonerar a primeira. Quer dizer, onde é que está a credibilidade disso? Quando uma ata é registrada no cartório, diferentemente daquilo que está gravado, Excelência, não podemos esquecer que plenária é território público. Qualquer um de nós pode ter acesso à plenária. Então, na plenária virtual, é gravado para poder ser lavrado, consignado em ata escrita. Uma ata que é registrada no cartório completamente diferente daquilo que é gravado, como é que eu posso confiar nisso? Os senhores me desculpem, eu não acredito. Desculpe, deputado, apartar, mas sim, foi necessário. Não, sem problema, vamos lá. Só
fazer algumas considerações, depois eu passo a doutora Eliane. Quer falar antes? Ok. Essa questão da ata, deputado, ela é até engraçada. A Assembleia foi a ata de fevereiro de 21. Ela só foi registrada em junho de 21. Por que dessa demora tanta? Uma ata, em junho de 2021. Isso. Ou seja, foi em fevereiro foi feita, e somente em junho desse ano que foi registrado 4 meses. O CREF1 tem departamento jurídico próprio. Qualquer advogado consegue minimamente fazer uma ata em meia hora. 3 advogados, meia hora. Gostaria de deixar registrado aqui, somente que foi por um lapso, eu esqueci de mencionar, no Espírito Santo há pelo menos 13 faculdades que graduam profissionais de educação física. Isso dá, em média, 400 profissionais formados por semestre, 800 por ano. 800 profissionais que não têm os benefícios garantidos porque não tem um CREF que atue por eles aqui. O Dr. Vitor muito bem falou de fiscalização. Profissionais, não é fiscalizar o profissional, é o cara que não está fazendo corretamente, não é o que está fazendo ilegal. Você tem que pegar e fiscalizar também o que está ali, sabendo se ele está fazendo certo. Uma questão importante se destacar que toda essa questão política que envolve, que a gente falou-se de dinheiro, olha como é que é estranho, nobre deputado. São mais de 12.300 inscritos. Somente 4.307 aptos a votar, porque estão com as suas obrigações em dia. Se o Espírito Santo se tornar emancipado, ele vai se tornar qual CREF? O 7º CREF do país. Quantos benefícios não vão haver para esses profissionais? A doutora disse, falou, não tem um plano de saúde, não pode haver um plano de saúde coletivo para se utilizar. Então, desta forma, eu acho que resta mais do que claro a necessidade imperiosa de que nessa plenária do dia 8 no Conselho Federal, com a apresentação do parecer, da apresentação do projeto, seja votado imediatamente, porque nada impede isso. Se criar uma seccional do Rio de Janeiro no ano que vem, Vossa Excelência, para a criação de uma plenária é simples. Uma subseção é simples. É simplesmente na plenária do Conselho do Rio de Janeiro, do CREF1, simplesmente se votar uma aprovação. É simples. É simples. Existe dinheiro para isso. Existe estrutura para isso. O que falta é vontade política interna do CREF, que regula toda a fiscalização e o registro no Estado do Espírito Santo, que é o do Rio de Janeiro. Então, Excelência, volto a reiterar a importância que essa casa, que Vossa Excelência, que o presidente enviem um documento exigindo a votação na plenária do CONFEF do pedido de emancipação do CREF do Espírito Santo. Muito obrigado pela atenção. Okay. Eu vou só fazer um breve histórico aqui, até para registrar como que se deu a participação da gente nesse processo e deixar em aberto aqui outros momentos que a gente possa construir. Essa é a 5ª reunião e é importante dizer que eu fui motivado a criar essa frente parlamentar quando tivemos uma conversa com a Eliane e com um grupo, né, de profissionais da educação física. E, naquele momento, não tinha essa discussão, pelo menos não me lembro, de a gente ter tratado especificamente sobre essa luta em relação ao CREF. E nós tratamos aqui numa reunião, Educação Física Escolar, a Semente para a Saúde, trouxemos profissionais, foi muito interessante. Depois, projetos e práticas para a saúde na Educação Física Escolar, o Dr. Fabian falou. Na 3ª reunião, proposta de novas diretrizes para a educação física no ensino médio, foi outra discussão importante que a gente fez aqui com alguns profissionais. Depois fizemos a importância do exercício físico em tempos de pandemia, tivemos um intervalo grande até por causa da pandemia, né?
e voltamos a fazer para discutir exatamente a importância. Isso já estava ficando bem latente e a gente quis registrar. E hoje nós estamos fazendo essa audiência tratando da importância do CREF. Por que eu estou falando isso? Porque toda essa movimentação, tudo isso aconteceu a partir do interesse de um profissional de educação física do Estado do Espírito Santo. Então, eu queria render aqui minhas homenagens à doutora Eliane, porque, de fato, a gente vê, e por isso que eu fiz questão de pedir a Dirce para falar, a professora Dirce, e a gente precisa de bons exemplos em todas as atividades, em todas as nossas carreiras. Onde a gente olha, a gente precisa destacar esses bons exemplos. E eu estou vendo agora a quantidade de pessoas que compreendeu a mensagem que a Eliane, junto com esse grupo, que vocês estão construindo. Então, assim, para mim é muito importante fazer esses destaques dessas pessoas que têm feito a diferença nesse processo. Desde o início, nós nos colocamos à disposição total para auxiliar no que fosse necessário. Claro, recebi o grupo do CREF, fiz questão de receber até para compreender todo o processo, mas até me admirou realmente na ata. A ata eu não sei se vocês perceberam, Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, Rio de Janeiro. Ela não fala Espírito Santo, inclusive. A ata, ela não escreve Espírito Santo. Então, assim, ela já começa com um ato falho gigantesco, né? Porque se ela é uma ata do Conselho que representa os dois estados, está mostrando já que não é muito a favor do Estado do Espírito Santo. Então, a ata tem um detalhezinho que eu percebi aqui. Depois eu percebi também que, no primeiro momento que eles falaram da ata, mas não me entregaram, entregaram hoje. Então, eu estou percebendo essas questões hoje. E na ata também fala que eles criam a comissão, mas tem um detalhe importante. No primeiro ano, a operação será desenvolvida exclusivamente pela Comissão de Emancipação, sendo a gestão feita pelo Rio de Janeiro. É um detalhe que também mostra, mais uma vez, que há uma... São todas pessoas do Espírito Santo, mas tem um detalhe no final, que é gestão. Então, não tem comissão, porque se você bota um monte de gente do Espírito Santo, depois fala que a gestão vai ser do Rio de Janeiro, então, assim, tem alguns atos falhos aqui que me chamaram a atenção nesse primeiro momento. De fato, a ata foi registrada 4 meses após, não tem um registro imediato, né? Talvez por isso eles não me entregaram na última reunião, não sei se já estava registrada, se estava ainda sendo construída a ata. E eu faço questão de dizer, e falei isso para eles, que eu sou, se eles forem a favor do CREF Espírito Santo, eu estou com eles também. Falei isso e não tenho nem dúvida disso, e acho que eles saíram daqui com essa convicção. E por isso que hoje eu estou aqui recebendo vocês e estou abrindo já, na plenária de hoje, pedi até ao meu assessor para falar se eles quisessem participar no dia de hoje, parece que eles já se posicionaram que não gostariam, mas que está aberto para, se quiserem, fazer o pronunciamento. E se quiser marcar até sexta-feira, antes da reunião, também está aberto. A gente tenta aqui, o plenário, a gente verifica uma forma. Se quiser vir e fazer a explanação de forma separada, eu sei que a audiência é pública, mas, assim, se quiser com a garantia de que vai ter liberdade de fala sem interrupção, sem problema. Então, está aberto isso. É importante, porque... Acho que se o interesse deles, como eles afirmaram para mim, é o CREF Espírito Santo, a gente só está com uma divergência, o tempo. Que Dona Dirce está mais de 10 anos esperando o CREF Espírito Santo. Tem mais gente esperando há mais tempo. Então, assim, a gente não pode, mais uma vez, colocar uma proposta no papel que não atende a população do Espírito Santo. Nós passamos por uma pandemia. E eu lembro, aqui está, diretrizes para escolas, eu vi aqui, eu li a ata toda, quis entender a ata toda, mas está para o Rio de Janeiro. Tudo para o Rio de Janeiro. Mas não, o CREF não é Espírito Santo e Rio de Janeiro? Quem é que fez essa interlocução aqui com o governo do Estado? Não foi o CREF. Eu vi, foram os profissionais. Eu lembro que, inclusive, eu intermediei algumas reuniões dos profissionais de academia,
e levava. E não tinha uma entidade posta aqui no Estado do Espírito Santo fazendo diálogo com o governo. E aí, só para finalizar aqui a minha fala, porque todos nós falamos, mas teve uma palavra que eu acho que foi o doutor Gabriel que falou. É óbvio. Poxa. Cara, pensa um pouquinho. Você olha o tamanho do Espírito Santo, tamanho do Rio de Janeiro, você olha o número de filiados, você olha os outros CREFs, que tem CREFs com... Seria o 7º no Espírito Santo. Não é óbvio, gente. É óbvio. Eu acho que... Não, assim, antes de justo, eu acho que é óbvio que o Espírito Santo aí é justo, é bom, vai melhorar a política pública no Estado do Espírito Santo, vai influenciar na vida dos profissionais, na vida das políticas públicas das prefeituras. Né? A gente tem prefeitura que cortou agora mais de 3.000 pessoas que faziam atividade noturna, acabou. E não tem um órgão aqui para se pronunciar sobre isso. E a gente não tem a representatividade de um CREF fazendo essa discussão pública importante não só para os profissionais de educação física, mas, como vocês colocaram, para defender a sociedade do Espírito Santo de retrocessos nessa área. Então, assim, tenho tranquilidade. O documento... Eu já assinei um documento que eu acho que tem alguma relação, mas eu acho que fruto dessa... Eu acho que a gente podia enviar, inclusive, já pedi aí, eu sei que está gravado, enviar a fita junto, acho que é importante, como documento, porque isso é um documento público, isso é uma reunião pública, que todos podem participar, todos têm direito à voz, eu abri voz para quem quisesse, fiz questão de abrir, inclusive, para o plenário. É um documento. Todos aqui, um monte de advogado, então, assim, é um documento público, uma audiência pública, é um documento público importantíssimo. A gente pode encaminhar, inclusive, além do ofício, pedindo a consideração de se votar o mais urgentemente o CREF, se possível, na próxima sexta-feira, mas também enviar esse documento, o desagravo que está sendo feito aqui em relação a diversas situações que foram levantadas, porque não é simplesmente um documento. Tem várias questões que estão sendo colocadas, importantes, para que se entenda a necessidade de não se esperar mais 2 anos. Né? E outra coisa, no final fala assim, vou ler para vocês para não achar que eu estou inventando nada. O presidente coloca, vamos lá, em agosto de 2022, o plenário do CREF, que é o CREF Espírito Santo, em agosto de 2022, votará a emancipação do Espírito Santo. Caso aprovado, ele botou sendo, eu botei caso só para dar a dúvida, tá? Sendo aprovado, que eles querem induzir que vai ser aprovado, mas pode não ser aprovado, e aí? Caso aprovado, será imediatamente emancipado. Caso não aprovado, não será emancipado. Então, nós vamos fazer isso tudo e chegar lá, ato que será oficiado ao CONFEF para apreciação na plenária de outubro de 2022. Então, assim... De 22. Então, assim, é algo que... Por que a gente não submete ao CONFEF rapidamente, logo, né? Que é o que eu acho que o procurador vai fazer sexta-feira? Já que não é uma atribuição, né, do CREF. Né? Então, vai ficar 2 anos para discutir o óbvio, lembra do óbvio? Vai discutir o óbvio, e, no final, ainda pode não ser aprovado, né? Dependendo da conjuntura política, dependendo de quem, né, decidir. Enfim, fica aqui a minha manifestação, clareza no meu posicionamento, até porque você agir dessa forma. Doutor Gabriel queria fazer uma parte. Rapidamente, o que nos parece óbvio também é que promessas a serem cumpridas em datas futuras não são para ser cumpridas, são inexequíveis. Então, sempre adiará, essa promessa continua ao longo dos anos, e a próxima reunião deles vai ser para mais 2 anos, justamente para tentar cansar um movimento que já perceberam que não é cansável, é incansável, e que não dá mais para aceitar essas questões e aceitar promessas futuras que não vão cumprir jamais. Então, o movimento está mandando esse recado também para o próprio Conselho Regional do Rio de Janeiro. Ok, eu vou passar para encerrar nossa plenária de hoje.
Ok. Aridelson. É óbvio que eu vou falar. Boa noite a todos. Meu nome é Aridelson Bianchi, sou treinador profissional de futebol e gestor esportivo e simpatizante e membro dessa luta. É estranho querer cansar educadores físicos, né? Na corrida, no cansaço, não vão nos vencer. Bom, eu vou falar com a autoridade de um cidadão capixaba, concedido pelo deputado Gandini, ao me conceder uma comenda, né, uma das mais altas honrarias dessa casa, a comenda Domingos Martins, a qual eu sou eternamente grato. E às vezes penso que não sou merecedor, mas ele entendeu assim, indicou. Gandini, eu tenho certeza absoluta, vocês vão conhecê-lo, já conhecem, já vão conhecê-lo melhor. Pelas palavras dele, pela forma dele se portar, eu sei que ele está nessa luta, ele vai exalar ácido lático até no cabelo, mas ele não vai desistir dessa luta, isso eu tenho certeza. Um atleta, né? Então não há como. Eu quero criar só um paralelo. Uma coisa simples. O mesmo sentimento de que eu queria muito ser um cidadão capixaba, eu não só fui um cidadão capixaba, como conquistei, né, uma comenda, uma indicação que me concedeu uma comenda, e isso me deixou muito orgulhoso. Eu fico observando o seguinte, esse paralelo de sentimento com os educadores físicos formados aqui, se especializam fora, se preparam, querem, voltam para o Estado, investem todas as suas vidas, todos os seus recursos para serem profissionais no Estado do Espírito Santo. E no momento em que precisa da assistência, precisa da atenção, precisa da instituição que os represente, tem que recorrer com pires na mão, tem que recorrer a pedido de favores. Esse sentimento não é bom, esse sentimento não caracteriza, não justifica o sacrifício de cada um, o empenho de cada um, e isso é um sentimento de abandono, um sentimento de... não é leal, não é legal, não é moral. A lei muitas vezes diz que nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é moral é legal. Nós temos as entrelinhas, mas isso que está acontecendo, deputado, e aí, como cidadão capixaba autorizado por Vossa Senhoria, eu gostaria de pedir que haja realmente uma atenção para que esse sentimento ele possa parar em determinado momento. A gente não sabe se vai ser amanhã ou depois, mas um momento isso tem que acabar. Porque esse sentimento, eu vivi dos meus 6 meses de idade até os meus 55 anos para realizar um sonho de ser cidadão capixaba. Né? E quanto que eu quis ser? Até quando que a gente vai ficar... Eu tive aqui o Estevão, eu fui buscá-lo na UFES, acadêmico. O Estevão trabalha comigo desde então, há mais de 20 anos. E nós sempre tivemos essa discussão, né? Por que essa dificuldade de ter uma instituição no nosso Estado para nos contemplar? No caso, contemplá-los. Então, assim, fica aqui um pedido todo especial. Eu sei o carinho que você tem por essas causas. Eu acho que Deus nos iluminou quando coloca essa causa diante de ti, porque eu sei que você tem potencial humano e capacidade para poder realmente contribuir com todo esse processo. Você pode ter certeza que você não tem educadores, não. Você tem atletas em busca de realizar um sonho. E isso ninguém segura. Obrigado, Delcio.
Ele só exagerou no atleta, mas foi por causa da comenda. Está pago. O doutora Eliane, vamos então passar a palavra. Ela vai encerrar a nossa reunião como forma de honrar aqui a participação dela e toda essa luta. Ok? Obrigado a todos. Bom, deputado Gandini, obrigada. Só vou colocar alguns pontos aqui que foram colocados e questionados. Primeiro ponto, se eu não me engano, a Fran estava nesta reunião, porém, como a gente chegou no deputado Gandini? Nós íamos ter uma festa em comemoração ao dia 1º de setembro, no qual esta casa já acolheu, inclusive, no calendário oficial do Estado, como 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física, e nós íamos ter uma festa muito grande, inclusive no Convento da Penha, com orquestra, entre outros, que, pela primeira vez, nós teríamos uma festa do Dia do Profissional de Educação Física no Estado, visto que o Rio de Janeiro sempre teve festa Black Tie, e no Estado do Espírito Santo a gente não teve nem o churrasquinho da esquina. Então, pela primeira vez, a atual gestão colocou que nós teríamos uma festa pelo Dia do Profissional. E essa festa ela foi simplesmente cancelada após aquela nossa visita ao deputado. E que à frente estava quem, na verdade, fez toda essa iniciativa, que foi a doutora Fabiana Franco, que fez a relação com o deputado Gandini, e agradecendo, né, que ela é a nossa também agregadora do movimento, ela que faz todo o nosso Instagram rodar da forma que roda, nosso cordial agradecimento sincero e amoroso à doutora Fabiana Franco. E ela, num café, aqui à frente no shopping, simplesmente do que agora está na gestão, que foi votado, colocou que não teríamos mais a nossa festa, porque não era necessário, porque a gente já havia votado com o deputado. E numa reunião da própria gestão, onde estavam 3 conselheiros da atual gestão, eles foram contra a instalação da Frente Parlamentar da Educação Física, que eles colocaram que não era necessário. E hoje a gente entende porque, na verdade, eles não queriam que nós tivéssemos esta união, esta força política que o movimento demonstrou através dessas 152 moções de apoio, com toda a sociedade civil a nosso favor. Então, deputado, isso foi comprovado através de uma visita, já que a gente visitou várias casas, na Câmara Municipal de Vila Velha, em que um vereador colocou que, de acordo com o próprio artigo da nossa Carta Magna, o artigo 217, que colocou que as empresas que tivessem mais de 400 funcionários teriam a obrigatoriedade de ter escolas desportivas para os seus filhos. E o Conselho foi procurado por 3 vezes e nunca obteve resposta. Então, infelizmente, deputado, se nós não temos leis incisivas perante a prática da atividade, perante legislações dentro da escola, é graças à ausência de um conselho no Estado. Inclusive, frente à Frente Parlamentar da Educação Física, onde nós colocamos a educação física escolar como a semente da saúde, e numa reunião da própria Comissão de Educação desta casa, em que eu estava presente, foi colocado que aproximadamente 20% dos professores das escolas não são registrados no Conselho. Então, não temos fiscalização dentro das escolas. E aí vem a pergunta, como o doutor Gabriel colocou, as nossas crianças estão protegidas? Se não há fiscalização dentro do âmbito escolar, onde muitos só fazem o registro para entrar no concurso e depois não dão continuidade ao seu pagamento, isso é muito triste. Além disso, como o próprio professor doutor Ângelo Vargas colocou, nós teríamos direito a aproximadamente 6 delegados para a eleição do CONFEF. E nós não levamos nenhum. E se fosse justo, nós teríamos 14 delegados a nosso favor dentro do Estado, visto que, se o Estado é dividido em 2 e temos 28 conselheiros, nós deveríamos ter 14 conselheiros. E até hoje, mal temos 1 em cada gestão.
Então, aonde está a justiça da divisão dos estados? Então, nesta eleição do Conselho Federal, nós não tivemos um representante no estado, mesmo sendo chamado CREF1, Rio de Janeiro e Espírito Santo, como o senhor mesmo colocou na própria ata da plenária, que só é Conselho Regional do Rio de Janeiro. Além disso, deputado, nós queremos expor que todos os quantitativos colocados à frente desta plenária são comprovações do próprio Conselho Regional de Educação Física da primeira região. Então, os dados, os valores financeiros, foram em cima de uma nominata de 4.309, que pagaram até dia 27 de julho. E que a gente colocou como mínimo pago pelos profissionais de educação física, que vai de 340 e atualmente R$ 603. E, infelizmente, deputado, hoje, se o profissional de educação física quiser ter condições de trabalho, porque no ano de pandemia, como o senhor mesmo colocou, que onde agradeço imensamente por ter sido convidado inúmeras vezes para as reuniões perante o governo do Estado para a abertura das academias, e no qual eu, como representante da comissão, convidava particularmente o Conselho Regional de Educação Física, como o senhor comprova que em todas as reuniões eu convidei o Conselho, visto que eu tinha sido convidado e não achava justo o Conselho estar de fora, e a gente brigou pela reabertura das academias, mas, infelizmente, os profissionais de educação física do Estado, principalmente os bacharéis, tiveram muita dificuldade de emprego, foram demitidos. A gente teve colegas em que a gente teve que doar cesta básica, e esses profissionais não puderam pagar a sua anuidade. E hoje, se eles não conseguiram pagar até a data do desconto, está sendo cobrado o valor de R$ 603 sem dividir. Portanto, se esse profissional for fiscalizado, o que vai acontecer com ele? Se ele não consegue pagar a sua anuidade, mas ele precisa trabalhar. Então, nós temos um conselho que não tem nem a sensibilidade de entender que o profissional hoje, que passou por muita dificuldade, e querer ter seu conselho em dia, ele não tem essa oportunidade, porque o conselho não se solidariza com esse profissional. Além disso, o doutor Luiz Eduardo colocou aproximadamente 400 profissionais, porque quando a gente começou a buscar o quantitativo dentro do site do próprio Conselho, a gente, em 4 meses, aumentou 309 profissionais. Então, por isso, do quantitativo aqui expostos, não são do movimento CREF-S já, e sim da atual gestão do Conselho Regional de Educação Física da primeira região. Então, o movimento ele luta pela transparência e pela honestidade. Honestidade essa, deputado, em que eu já fui chamada como movimento na Câmara Municipal de Vitória, e nesta nobre casa, como o senhor mesmo colocou, em que esta comissão se apresenta como CREF Capixaba. E aí vem a questão, existe CREF Capixaba? Aonde são questionados como CREF Espírito Santo, porque eles se apresentam como CREF Espírito Santo, inclusive, segundo informações, com crachá de CREF. Portanto, são esses profissionais desta comissão funcionários do Conselho? Então, são dúvidas que o movimento questiona e que a gente gostaria que eles estivessem aqui para nos responder. Mas, como o próprio deputado já colocou uma vez, que o Conselho queria uma reunião, e nós nos colocamos à disposição de estarmos juntos com esta reunião, porque nós não trabalhamos com inverdades e nos foi negado esta participação. Então, deputado, o movimento CREF-S já, ele está aqui lutando por um movimento e um conselho que seja legítimo, mas, acima de tudo, que se tenha justiça. E isso nós não abriremos mão. E como o nosso próprio colega colocou, nós somos incansáveis, porque nós lutamos pela justiça dos profissionais de educação física, mas nós lutamos pelo amor à profissão, educação física.
Muito obrigada a todos. Muito obrigada ao deputado Gandini, ao doutor Ângelo Vargas, ao doutor Luiz Eduardo, ao doutor Gabriel Costa, ao doutor Vitor Stanzani, a todos os presentes. Mas eu gostaria de agradecer imensamente a todos os profissionais de educação física do Estado do Espírito Santo que acreditam. Nossa luta não será em vão. Muito obrigada a todos. Encerrada a sessão.